E se o dólar crescesse 50% em um ano? O que você faria? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente chama de raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou o Diego Amazonas Filho, cofundador da Sims, e seja bem-vindo a esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre dólar, né? Então o que você faria se o dólar crescesse 50% em um ano? Então vamos entender melhor essa questão aqui e explicar melhor por que essa possibilidade. Pessoal, sempre fazendo um disclaimer, hoje a gente vai falar de dois disclaimers, na verdade. Primeiro, que não vai ser recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente está falando aqui. E o segundo é uma hipótese que estou colocando, um cenário, né? Se vai acontecer, né? Aí já é outra história, tá? Então, só para você ter uma ideia, se o dólar crescesse em um ano 50%, isso equivale a dizer que hoje está 5,3, então em um ano isso ficaria em torno de 7,95 reais. Isso já aconteceu em um cenário, mas eu vou explicar melhor essa história aqui no gráfico, tá? Então vamos aqui para o gráfico entender. Então o que acontece, pessoal? Lá em janeiro de 99, o dólar saiu lá exatamente de 1,2 reais, né? Eu vivenciei essa questão aí do dólar em torno de R$ 1, né? Não sei se você também viu, presenciou esse dólar em torno de R$ 1, nem sonhava com investimentos nessa época, eu estava fazendo faculdade ali, só pensava na faculdade, né? Nem sonhava em investimento, que é o principal arrependimento de qualquer investidor, não ter começado mais cedo, né? Mas então, vamos entender melhor essa questão. De 95 até 99, o dólar funcionava da forma que a gente chama de câmbio fixo. Então, o Banco Central intervia lá no dólar exatamente para manter aquela faixa bem pequena, né? Se você for ver, teve um crescimento do dólar antes ali de 97 para 99, mas é como se fosse uma reta aí com baixíssima volatilidade. E aí, de repente, em 99, puf, deu um crescimento muito alto e com altíssima volatilidade. Por quê? Porque ali em 99 surgiu o câmbio flutuante. O resumo da história do câmbio flutuante funciona mais ou menos assim. Vou trabalhar com um exemplo, né? Imagine, por exemplo, que a Tesla, né, do Elon Musk lá, ela quer, né, investir no Brasil, né, criando uma fábrica, né? Vamos supor que ela quer construir uma fábrica aqui no Brasil. Qual é o problema, né? A receita da Tesla hoje predominantemente dólar, e ela precisa o quê? Para investir no Brasil? Real, né? Com exceção, obviamente, de equipamentos que ela possa comprar no exterior, no próprio Estados Unidos, que seja em dólar, né? Mas aqui no Brasil ela vai precisar pagar a fábrica em real, vai precisar pagar os aluguéis dos funcionários em real, então ela vai precisar desse dinheiro em real. Então ela vai precisar o quê? Comprar real para fazer a máquina girar, né? Com isso, o que acontece com o real? Ele se valoriza, né? O dólar cai, porque eu estou falando nesse caso hipotético que seria uma injeção muito grande aí de dinheiro na economia, né? Através de uma fábrica da Tesla, aí seria muita grana. Então, nesse caso, aí, o real iria se valorizar. O contrário pode acontecer também, né? Vamos imaginar que a WEG, por alguma razão, ela precisa comprar um conjunto de equipamentos lá no exterior. E esses equipamentos estão dolarizados. Então, lá no exterior, obviamente, eles não aceitam o real. Tá? Então, eles precisam fazer o quê? Eles precisam comprar dólares. Então, isso vai fazer com que o dólar se valorize perante o real. Então é isso que acontece, essa oferta e demanda aqui do dólar perante o real, né? Então fica nessa briga entre importações e exportações, vai fazer com que o dólar seja um dólar, o câmbio flutuante. Então, antigamente era câmbio fixo e agora é câmbio flutuante. Além dessa oferta e demanda aí das empresas, né, de importações e exportações, o próprio Banco Central intervém também na economia através da injeção de dólares. Tá? Então, quando o dólar está muito alto, né? Então eles pegam a oferta, vendem dólares aí exatamente para fazer com que aquele dólar caia, né? Ou seja, o real se valorize. Então esse é um câmbio flutuante aí sujo, né? Não é aquele câmbio flutuante 100% raiz. Mas em geral a oferta e demanda vai funcionar, tá? Então a questão toda é que existe essa volatilidade muito grande aí e o crescimento muito grande aqui também nessa questão aí do dólar, tá? Então o que a gente tem que sempre se perguntar é, o que será que vai acontecer no futuro? Será que o dólar vai cair? O dólar cair, ou seja, o real se valorizar, significa que mais empresas estão entrando aqui, investindo no Brasil, ou seja, está entrando mais dinheiro aqui no Brasil. Para isso acontecer, né, a coisa tem que estar boa aqui no Brasil, né? Ou seja, tem que melhorar muita coisa aqui no Brasil. De repente, para voltar, vamos sonhar grande aqui, né? De repente o dólar voltar no patamar de R$ 2, R$ 3, significa muito dinheiro entrando, muito dólar entrando, né, para que se compre o real e o real se valorize perante o dólar e o dólar caia, né? Então é isso que acontece no câmbio flutuante. Mas muitas vezes o que a gente espera acontecer é o contrário. A gente
na maioria das vezes, vai querer importar mais produtos lá do exterior, né? Ou seja, vai ter que converter esse nosso real em dólar e faz com que o dólar suba cada vez mais. Se a gente for olhar no período, né? Olha o que aconteceu aí. Teve essa volatilidade, esse início da volatilidade lá em 99, teve o pico ali, mais ou menos aqui em 2002, chegou a 3,95, né? Muito rápido, né? E depois foi caindo, né? Caindo aqui. Foi um período de ouro, não exatamente por nenhum governo, mas sim por as situações da commodity, né? A gente sempre fala aqui, né, que valorizaram nesse período, ou seja, a gente exportou mais, consequentemente o dólar caiu, né? O real se valorizou nesse período. E aí depois bagunçou tudo ali na crise de 2008, né? Mas ainda estava lá um período até razoável, né? E a volatilidade a partir, ó, se a gente for olhar desde 2011, veio uma subida muito forte, né? Saindo lá de 1,58, chegou ali até um pico ali, período Dilma, né? Mais preocupante, a R$ reais. Caiu novamente, sobe novamente e agora está meio que de lado, né? E esse meio que de lado que é o problema, tá? Porque o que acontece? Nesse período aqui, né? Não sei se vocês estão lembrados, quando chegou nessa faixa de R$ 5, foi o maior fuzuê, né? Teve maior conversa e tal. Só que agora, nesse período de volatilidade em torno da média, aqui se a gente for fazer uma regressão, que é uma das técnicas de ciência de dados que a gente pode utilizar, nesse período daqui para cá, de abril para cá, a regressão aqui daria mais ou menos em torno de 5,3 a média, tá? Que é exatamente o que a gente tem hoje em dia, tá? Então, o dólar variando nesse período, ninguém mais se assusta, né? Ah, cresce lá no pico, lá de repente aí chegou a 5,70, né? 5,80, mas depois cai, né? E aí fica nessa volatilidade, né? Fica de lado, que a gente diz, né? O problema é exatamente esse, né? Esse cenário já aconteceu, né? Se a gente for pegar aqui, 2008, a mesma história, estava 3,84, depois ficou numa média ali, em torno de 3,80, e aí depois rompeu aí a resistência, né? Que a gente fala em análise técnica, rompeu novamente, daí subiu. Já estava por um patamar de 5 e pouco e agora está meio que variando ali em torno dessa média que eu falei. Se você for pegar cenário lá para trás, também acontece a mesma coisa. Lá em 2016 até 2018, variou em torno da média de 3,15. Então isso acontece exatamente por aquele cenário que eu falei anteriormente, né, do câmbio flutuante. Então hoje a gente tem o câmbio flutuante. O que a gente tem que se perguntar sempre é, será que vai ser esse patamar de dólar? Né? Qual será a sua opinião aí nesse cenário? Por que eu estou falando isso? Porque, não sei se você está sabendo, né, eu sou cliente da Ebony, né, a Ebony é a corretora Ebony, que é uma corretora americana fundada por brasileiros, e lá você tem hoje a possibilidade de ter um internet bank, né, um serviço de bank, ou seja, você tem uma conta internacional, uma conta em dólar. Então você pode receber os seus dividendos em dólares lá dos seus ativos que você tem lá na corretora e transfere lá dentro mesmo dos Estados Unidos, sem pagar, né, IOF, no caso, nenhum tipo de transferência, hein? Você faz a transferência para o banco, né? No caso, para o bank lá da própria Ebony. Você pode, com isso, você pode comprar através, eles dão um cartão, né, por enquanto está virtual, mas você pode integrar lá com o Apple Pay, Google Pay, né? Qualquer coisa desse tipo, aí facilmente você poderia utilizar esse dinheiro lá no exterior. Se você tem interesse, por exemplo, de repente em viajar para os Estados Unidos, ou de repente ir morar nos Estados Unidos, no Canadá, ou coisa desse tipo, em que é necessário você ter uma moeda forte. Então aí seria mais uma razão para você ter os seus investimentos também lá em dólar, né? Deixar só investimentos somente aqui no Brasil é um risco muito grande por causa da nossa volatilidade. E também essa oferta e demanda, o câmbio flutuante ali vai impactar no seu portfólio de investimento, na sua liberdade financeira, né? Então é isso que impacta, né? Você tem que levar em consideração essa questão também na hora de investir. Certo, pessoal? O vídeo de hoje era isso, né? Essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Alertar mais uma vez, na verdade, né? A gente sempre fala aqui no Plano 5 sobre essa possibilidade de investir no exterior. Amanhã eu vou fazer um vídeo também bem simplesinho, exatamente para quem quer começar a investir no exterior e não sabe nem por onde vai. Então eu vou fazer esse vídeo também amanhã. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seus amigos que também querem construir uma renda passiva, um crescimento de um portfólio tanto em real como em dólar, tá? Usando uma solução nova, que é uma solução quant, que é exatamente o que a gente usa. Nosso foco aqui, né, não é análise técnica, não é análise fundamentalista, apesar de a gente falar em ambas essas análises, mas o nosso foco principal é análise quant, né? A gente usa ciência de dados, machine learning, inteligência artificial para apoio à decisão no investimento, certo? Então,
Por hoje a gente fica por aqui, tá? Então não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, tá? Um abraço e até amanhã.